Boa noite, pessoal. Vamos fazer a prece inicial? Agora eu gostaria de chamar o palestrante da noite, João. Boa noite a todos. Que Jesus nos ampare, nos proteja nesta noite e que todos nós, aqui presentes, possamos de alguma forma assimilar e reter a lição de hoje para melhorar ainda mais a nossa capacidade de compreender as coisas da alma, para que possamos fazer deste mundo um mundo melhor. Agora que estamos nos aproximando mais uma vez de um novo Natal pelo calendário dos homens, está terminando mais um ano também pelo calendário dos homens. E quando chega essa época, nós vemos as pessoas um pouco mais alegres, parece que mais solidárias, mais fraternas, mais abertas umas às outras, mais dispostas a ajudar, né, a socorrer os mais carentes. Porque quando se aproxima essa época, os espíritos superiores, eles se aproximam um pouco mais do nosso planeta escola. E isso mexe com a nossa psique, com a nossa alma, com os nossos sentimentos, e faz a gente se sentir um pouco mais, entre aspas, um pouco mais gente, né? No bom sentido da palavra. E quantas promessas nós fazemos quando chega essa época, né? Está chegando o fim do ano, vai iniciar então a mídia, a televisão diz, né? Novo ano, nova vida. Tudo se renova. Mas a renovação tem que sair de dentro de cada um de nós, não é no calendário. É isso que a gente tem que entender. Nós esperamos que o ano novo traga coisas novas para nós, né? Mas essas coisas novas que nós sonhamos, que nós queremos, que nós tanto buscamos, depende muito de nós. Muito. Porque o ser humano é o único ser vivente que tem a capacidade de modificar o seu destino. Nós temos esse poder, essa capacidade, de acordo com as nossas escolhas.
Às vezes a gente diz, eu tenho lutado, tenho batalhado, tenho procurado um caminho bom, tenho feito de tudo para ver se encontro o caminho, mas não devemos desistir, que é errando que se acerta, é caindo que se aprende a levantar. Aquele que diz nunca errei é porque nunca fez nada. É com erros e acertos que nós vamos crescendo, que nós vamos evoluindo, que nós vamos aprendendo. Faz parte do cotidiano, faz parte da vida. Eu escolhi o Evangelho de João não porque eu me chamo João, como disse o Pedro, né? Você vai falar de você hoje? Eu falei, estou muito longe de chegar lá no João Evangelista. Mas eu escolhi o Evangelho de João porque ele fala de Jesus de uma forma tão bonita, tão pura. E nessa época, mais ainda nós nos lembramos do Mestre, não é mesmo? Estamos aí, dia 25 de dezembro, é a comemoração do seu nascimento. Mas será que Jesus nasceu dia 25 de dezembro? Ou 1º de março, ou 13 de abril? O que importa isso? O que importa é que no nosso interior, em nosso coração, nós estejamos abertos para comemorar e felicitar, né? Jesus, o mestre dos mestres, o governador do planeta Terra. E como está aqui o Evangelho de João na visão espírita? Porque como nós sabemos, a Bíblia, ela acaba criando dezenas de religiões pelo mundo, centenas, por conta da interpretação que nós fazemos, cada um ao seu modo, cada um dentro do grau de conhecimento que tem. Nós interpretamos os evangelhos de Jesus de uma forma diferente. Mas diferente que, na essência, se nós formos buscar a explicação de um pastor evangélico, ou de um sacerdote, ou a nossa que seguimos a doutrina espírita, a essência não se perde, é só a forma de explicar. A mudança de uma palavra, usando um sinônimo, às vezes a gente acha que está diferente, mas não é. A essência não se perde. A verdade por si só existe. A verdade não precisa de testemunha. Ela existe por si só. Essa é a verdade que nós chamamos de verdade verdadeira mesmo. Não é aquela verdade que vem à tona através dos nossos sentidos. É aquela verdade que existe por si só. E todos nós estamos aí ligados a essa verdade. Esta obra, A Caminho da Luz, ditada pelo Espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier, nosso querido Chico Xavier, onde ele fala sobre a gênese planetária, ou seja, sobre a criação do mundo, como começou o nosso planeta. Nessa obra nós vamos ver ele falando a respeito disso de uma forma muito bonita, muito profunda, usando a ciência mesmo. E a gente começa a ler, principalmente essa parte onde fala do surgimento da Terra, da criação do nosso planeta. A forma como ele explica, não precisa ser cientista para entender. É uma forma muito simples. Basta ter um pouquinho de conhecimento, que a gente vai descobrir que tudo que ele fala nessa obra é o que nós aprendemos com Kardec, através dos nossos irmãos do plano espiritual superior, na codificação espírita. E lá, logo no início dessa obra, Emmanuel, ele diz que Jesus pertence a uma comunidade de espíritos puros. Essa comunidade ela é eleita pelo Senhor Supremo do Universo. Nós chamamos de Deus, Divindade Suprema, Senhor da Vida. E Jesus, fazendo parte dessa comunidade de espíritos puros, ele já existia muito, mas muito, muito antes, como espírito, antes da formação do planeta Terra. E nessa obra, Emmanuel diz que essa comunidade de espíritos angélicos, de espíritos puros,
apenas 2 vezes se reuniu em torno da Terra. A primeira vez foi quando da formação do nosso planeta, vejam. Quando ele se desligou da nuvem de poeira e de gás, da nuvem cósmica, quando ele estava em formação, ali Jesus já estava presente com esses espíritos iluminados, com essas legiões de espíritos angélicos. Jesus já participou da formação do nosso planeta. É isso que diz na obra de Emmanuel. E talvez seja essa a primeira obra onde nós vamos encontrar um espírito como Emmanuel falando que Jesus é o governador do planeta Terra, o governador espiritual do planeta Terra. Porque ele participou da sua formação, da sua criação. Ele participou da organização do planeta e participou também da criação da vida neste mundo, neste planeta escola. E por isso, ele é o governador do planeta Terra. Então, quando ele diz, antes de Abraão eu já existia, ele está falando sobre isso. Jesus é um espírito muito antigo, gente. Jesus é o único espírito que nós temos conhecimento aqui na Terra até hoje que teve a sua evolução retilínea, ou seja, o único espírito que nós temos conhecimento que passou pela Terra e não errou, moralmente falando. Então, para falar de Jesus, nós não podemos compará-lo com as nossas fraquezas, com os nossos defeitos, de espíritos que estão no caminho de evolução. Jesus está adiante de nós, na sua evolução, milhares e milhares e milhares de anos. Que um dia nós vamos alcançar. O dia que nós alcançarmos a evolução de Jesus, mesmo assim ele estará milhares de anos, milhares e milhares de anos à nossa frente. Porque a evolução ela é contínua, o aprendizado é constante. São espíritos das esferas crísticas, como Jesus, mas o aprendizado não para. Então a primeira reunião que fizeram, que essa comunidade angélica fez, foi para a formação da Terra. E a segunda reunião foi para preparar a vinda de Jesus para o nosso planeta, há 2000 anos. Muito antes, esse grupo se reuniu para tratar e preparar o planeta Terra para receber o Mestre, o Messias. Foi as únicas 2 vezes que se tem conhecimento, através dos espíritos superiores, da reunião dessa comunidade de espíritos puros. Travou, Pedro? Obrigado, Pedro. Nós devemos, quando falamos de Jesus, nós temos que entender o seguinte: Jesus falou para várias nações e ele não falava todas as línguas. Então nós temos que falar, como diz Emmanuel nessa obra há 2000 anos, nós temos que falar sobre a potência mental de Jesus. Jesus, ele ensinou mais através de exemplos do que de palavras. Se formos analisar os evangelhos deixados pelos 4 evangelistas, nós vamos perceber que esses evangelhos, fazendo uma comparação, não são mais do que a ponta de um iceberg. Que a essência está escondida ainda. O iceberg, quando você olha ele no mar, você consegue visualizar só a pontinha dele. Mas o que está oculto é que é o grande volume. Que é a base, a sustentação daquilo tudo. Assim também são os evangelhos.
deixados pelos evangelistas, que faziam anotações do que Jesus dizia, e esses evangelhos foram escritos entre 50 e 100 anos após a passagem de Jesus por aqui. E os capítulos e versículos foram colocados nessa ordem pelos homens. Então, Jesus falando a todas as nações, atendendo a todas as pessoas, não negando receber ninguém. A muitas pessoas ele falou mentalmente, a muitas pessoas, como disse Emmanuel aqui, naquela época, contemporâneo de Jesus, ele estava reencarnado como o Públio Lentulus, que era um senador romano. Essa foi uma das reencarnações de Emmanuel. Quando Jesus passou por aqui, ele era Públio Lentulus, senador romano. E aqui ele diz nessa obra há 2000 anos, que Jesus impregnou o seu psiquismo de forma permanente esclarecimentos através de uma linguagem, da linguagem universal do pensamento. Jesus, ele quis dizer, Jesus conseguiu acessar minha mente, minha psique, minha alma. E eu conseguia entender e sentir Jesus simplesmente pelo pensamento, pelo poder da mente, que ele transmitia. Então, a muitas pessoas ele passou ensinamentos através desse poder mental que ele tinha. Porque ele só falava o hebraico e o aramaico, ele não falava as outras línguas. E muitas pessoas de línguas diferentes vieram ter com Jesus. Mas ninguém deixou de ser recebido, socorrido por Jesus, esclarecido por ele. Então os exemplos, nós sabemos que falam muito, mas muito mais alto do que as próprias palavras. Eu escolhi alguns trechos dessa carta que Públio Lentulus, como senador romano, ele foi indicado por César, pelo imperador na época, para ir descobrir quem era esse homem chamado Jesus. Que todo mundo falava que fazia coisas miraculosas, que fazia as curas, que ressuscitava pessoas, que passava ensinamentos através de uma doutrina jamais vista ou ouvida em Jerusalém, em lugar nenhum. Quem era esse homem? Ele tinha curiosidade de saber. Então ele mandou que Públio Lentulus, esse senador romano, fosse lá. E vejam os trechos da carta que Públio Lentulus, aqui apenas alguns trechos falando sobre Jesus. Ele diz assim, em verdade ao César, cada dia se ouvem mais coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos em uma só palavra. Jesus simplesmente dizia para o enfermo que o procurava, logicamente que quando este enfermo tinha merecimento, ele dizia, você crê que eu possa curá-lo? Ele dizia, sim. Então você está curado. Com uma palavra Jesus curava as pessoas. Aquele aleijado que fazia 38 anos que estava numa cama, ali nos pés de Jesus, no meio da multidão. E Jesus disse, levanta, pega a tua cama e anda. Ele se levantou, pegou a sua caminha e saiu andando meio tateando, logo se equilibrou e andou. Foi curado. E nesses ensinamentos de Jesus, nessas passagens de curas, nós não devemos ver tão somente a cura, nós devemos ver o ensinamento que ele passou através dessa cura. Ao mesmo tempo que ele diz para esse aleijado, levanta, pega a tua cama e anda, ele está dizendo para todos nós, desperta desse sono espiritual que você vive, dessa letargia espiritual. Despertem para a realidade espiritual. Saia dessa cama, desperte dessa letargia. Acorde para a verdade que liberta. Pega a tua cama e anda, quer dizer, caminhe, busque, bata, que é todo aquele que bate, a porta se abre. Busque, que todo aquele que busca, encontra, achará. Sempre nos convidando à ação. Sempre. E durante toda a sua passagem por aqui, muito embora tenha sido breve, o seu messianato não foi mais que 3 anos de pregação.
Ele deixou esses exemplos para a gente. Então ele continua falando de Jesus por os Lentulus, que aqui, lembrando, é Emmanuel na reencarnação contemporânea de Jesus. Falando sobre Jesus, ele disse: tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Vejam o poder espiritual de Jesus para aquela época, 2000 anos. Aí nós vamos entender por que o Evangelho de Jesus, por que os seus ensinamentos, seus exemplos, passados os séculos, estão cada vez mais fortes na humanidade. Não foi à toa que ele disse: os céus e a terra passarão, mas minhas palavras permanecerão. E é verdade, nós podemos perceber isso hoje. Cada dia mais seus ensinamentos estão presentes no nosso dia a dia. Cada dia mais nós procuramos os ensinamentos de Jesus, porque através deles nós sentimos segurança. É como se fosse a tábua de salvação para todos nós, nesse planeta, onde nós seguimos mais os instintos ainda, mais os sentidos do físico, do que as coisas da alma. E aqui ele continua falando sobre Jesus. Diariamente contam-se dele grandes prodígios. Ressuscita os mortos, cura todas as doenças e traz assombrada, quer dizer, assusta toda Jerusalém com a sua extraordinária doutrina, que é esse Evangelho de Jesus que hoje nós estudamos, né? Que é o nosso norte. Aí, no final da carta, ele diz, porque ele era um senador romano, temos que considerar isso. Então ele foi para investigar quem era Jesus. Ele não foi para dizer que Jesus era bonzinho, mas ele foi e acabou descobrindo quem era Jesus realmente. Mas no final ele diz: mas há quem o acuse de ser perigo para a tua majestade, a César, porque afirma publicamente que os reis e os escravos são iguais perante Deus. É isso que aprendemos com a doutrina espírita. Quer dizer, para eles, poderosos, que tinham o poder temporal na mão, ele diz: para nós ele pode ser um perigo, porque ele está dizendo que você não é uma divindade. E o rei queria e exigia que fosse tratado como uma divindade. E ai daquele que não tratasse o rei como uma divindade. Por que muitos cristãos foram para o circo, foram devorados pelos leões? Porque eles não aceitavam o rei como divindade. E com razão, depois dos ensinamentos, dos esclarecimentos deixados por Jesus, né, nós aprendemos com a doutrina espírita isso. Nenhuma pessoa é mais que a outra, apenas umas fazem mais que as outras. Umas chegam mais depressa pelo próprio esforço, outras chegam mais devagar na evolução, mas todos nós estamos nesse caminho. Essa é a finalidade nossa aqui, evoluir. Todos estamos nesse caminho de evolução. E a sua doutrina, porque Jesus, ele representa em grau extremo as virtudes da simplicidade, da humildade, do desprendimento. Ele começa o nascimento na manjedoura e termina na cruz. Se fosse um político, uma pessoa interessada em abraçar para si o poder temporal, Jesus teria condições de fazer isso. Muito bem. Através do seu poder mental, da palavra. Mas não era isso que ele queria. Tanto que ele disse: meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo onde os homens buscam mais as coisas da matéria e esquecem do espírito. É este reino que eu peço para o Pai que traga para cá. Eu peço para o Pai que traga um novo céu e uma nova terra. Esse novo céu, essa nova terra, um dia, o planeta Terra chegará a
a esse patamar de evolução, que é o planeta de regeneração, que é o próximo passo do planeta escola, que hoje é de expiação e provas. Aí haverá um novo céu e uma nova terra. Conta os nossos irmãos do plano espiritual superior que há milhares de séculos o planeta Terra sofreu uma colisão, a colisão de um corpo celeste. E essa colisão, ela afetou aquele eixo imaginário da Terra, deixou ele um pouquinho, uns 20 e poucos graus, nessa posição mais ou menos. E nessa conformidade está a Terra de lá para cá. Onde é terra, onde é mar. Como ela está hoje? E os nossos irmãos dizem mais, que na sequência, ninguém sabe quando, porque quando se fala em um século para a espiritualidade é como se fosse um sopro, não é como nós aqui, que um século é uma encarnação e olha lá. Tá? Que a Terra está se verticalizando, o seu eixo imaginário está se verticalizando. Isso é de forma muito lenta e nós estamos percebendo isso através do avanço das águas em determinados lugares. E vai chegar um dia, logicamente que isso demora muito tempo, não sabemos quantos séculos isso pode demorar. A Terra, com o seu eixo verticalizado, hoje onde é mar será terra e onde é terra será mar. Novas terras férteis surgirão para o bem da humanidade. Hoje estão submersas, mas essas terras novas virão à tona. E haverá um novo céu e uma nova terra, não só fisicamente, mas também espiritualmente. E a doutrina de Jesus, essas virtudes todas do Mestre, que é a doutrina que tem como base o amor, ele resumiu simplesmente nessa frase: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quem ama a Deus não tem maldade no coração, não pratica o mal. E quem ama a Deus como a si mesmo vai também amar o seu irmão. Se eu amo o meu irmão, eu não vou fazer mal a ele e nem ele a mim. Os antigos diziam: se cada um de nós limpasse, varresse o pedacinho da sua calçada, no final do dia a calçada toda estaria limpa. É uma frase, é um ensinamento simples, pensamento simples, mas que em outras palavras quer dizer que cada um de nós tem que fazer a sua parte. Nós não podemos ficar na arquibancada simplesmente esperando a morte chegar, olhando as coisas como estão e sem fazer nada. Tem um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, que eu achei ele muito sábio, ele disse o seguinte, que todo líder tem a obrigação de buscar e proceder às mudanças que ele tem na mão. Se todo líder pensar dessa forma, pensar que ele tem o poder de fazer as mudanças, e essas mudanças para o bem, o mundo estaria bem melhor. Como eu disse no início, nós buscamos sempre, esperamos o calendário mudar para fazer promessas de mudança em nós. Um rapaz diz: eu trabalho numa empresa onde a corrupção me dá nojo. O departamento onde eu trabalho não tinha condições de trabalhar. Aí perguntaram para ele: mas e aí, você mudou de departamento? Ele falou: não, eu passei a fazer parte da turma, porque ninguém é de ferro. Entenderam? Então, é nessa hora que a gente tem que ser forte, que a gente tem que ter uma base. Porque todos nós nascemos simples e ignorantes, como diz a doutrina espírita, mas a ignorância não significa maldade aqui. Significa desconhecimento. Desconhecimento da verdade. É isso que significa ignorância. Falta de conhecimento. Mas todos nós estamos aqui para adquirir conhecimento. Aprender e evoluir. E vejam, no Evangelho de João, só alguns versículos do capítulo 1, porque o Evangelho de João é vasto, né? Sobre Jesus, João diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós temos que levar em consideração a forma como eles escreveram o Evangelho na época,
nós temos que levar em consideração a pobreza de vocabulário, a pobreza das palavras das pessoas daquela época. A pouca cultura que o povo daquela época tinha comparada com a cultura que nós temos hoje. Se eles tivessem o conhecimento que nós temos hoje, o acesso à doutrina espírita através da codificação de Kardec como nós temos hoje, com certeza eles teriam escrito o Evangelho de Jesus de uma forma muito mais profunda e diferente. E apesar do pouco conhecimento que tinham, eles escreveram, João escreveu dentro da simplicidade dele, coisas que nós podemos analisar através da visão espírita e descobrir que realmente João fala das coisas da alma, das coisas do espírito. Ele diz que no princípio era o Verbo. Jesus estava lá com Deus. Estar com Deus é estar na espiritualidade. E o Verbo era Deus. Aquele, como eu disse, a pobreza vocabular não permite, né, não permitia que João naquela época falasse de uma forma mais clara. Ele disse que o Verbo era Deus, porque ele veio da espiritualidade. Jesus, quando ele fala no Verbo, ele está falando em Jesus. Ele estava no princípio junto com Deus. Estar junto com Deus é estar na espiritualidade. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Aquilo que eu estava dizendo sobre a obra de Emmanuel no começo. Jesus participou da formação, da criação, da formação do planeta Terra. Da organização do planeta. Da criação dos seres vivos aqui, dando condições de habitabilidade, de vida ao ser humano neste planeta. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Por quê? Porque ele participou da formação, da criação, da organização do planeta Terra. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Por isso ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a luz resplandece nas trevas da ignorância espiritual. Quando se fala nas trevas, está falando da ignorância espiritual. E as trevas não compreenderam. O homem ainda não estava espiritualmente evoluído para entender os ensinamentos de Jesus naquela época. E fala um pouco de Batista. João falando de outro João. João Evangelista fala de João o Batista, aquele que veio antes de Jesus para falar que ele estava para chegar. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. João Evangelista falando de João o Batista, aquele que batizava. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. João só veio na frente para dizer, ele está vindo aí, endireitem seus caminhos. Este que está por vir, eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Estava falando do Messias. Os profetas da antiguidade já falavam dele. Mas todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aqui, João está dizendo o seguinte. Será que eu pulei? Não. Jesus deu o poder aos seus discípulos para ensinar aqueles que sabiam menos. Então, até hoje, existem os discípulos de Jesus. Todos aqueles a que abraçam o Evangelho de Jesus, a sua doutrina, e passam adiante seus ensinamentos, são discípulos. Imperfeitos? Imperfeitos, mas são discípulos. E a luz, João continua dizendo, e a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal teme a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Olha o que João disse, os homens temeram a vinda de Jesus, a sua doutrina, os seus ensinamentos, porque as suas intenções eram más. E todo aquele que tem maldade no coração teme a luz. Como até hoje nós vemos ainda, né? Muitas pessoas procuram andar no caminho da luz, mas outras ainda não conseguem caminhar. Ainda estão nesse caminho das trevas da ignorância espiritual. Mas ninguém é mau por simples maldade. Aquele que é mau é por ignorância espiritual. É por falta de conhecimento das coisas da alma. Porque se ele tivesse conhecimento de que a gente continua vivo, de que a gente não morre,
e que toda maldade e bondade que nós fazemos vai para o nosso currículo, e que tudo que nós fazemos, nós temos que um dia responder por isso, então eles agiriam de forma diferente. Não tirariam a vida do seu semelhante. Não praticariam a maldade. Que nós vemos aí no mundo, que é um planeta escola de vários graus de elevação, nós vemos aí uma minoria praticando o mal. Mas por que aparece tanto essa minoria praticando o mal? Como a gente sempre diz, a minoria que pratica o mal, ela anda de tamanco, faz mais barulho. Aparece mais. E aquele que pratica o bem, ele anda de sapato de sola macia, ele não aparece. Não é nem comentado quase. Eu pulei aqui esse trechinho que fala, quando fala sobre os discípulos de Jesus, aqueles que vieram para acompanhá-lo e ensinar os seus evangelhos, sua doutrina. João diz o seguinte, que eles não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É importante frisar essa passagem de João, porque aqui ele está falando de Jesus mesmo como formador da terra, ele está separando. Está falando que Jesus, lá atrás ele disse que Jesus participou, Emmanuel disse, participou da formação do planeta Terra. E aqui ele coloca que esses homens vieram para o nosso planeta pela vontade de Deus, que já é o Criador dos seres. Então, João já está falando, Deus é um, Jesus é outro. Eles tinham ele como mestre, não chamavam Jesus de Deus. Essa colocação que fazem hoje, tratando Jesus como Deus, isso foi a religião moderna que trouxe. O Evangelho, na linguagem grega, é que foram assimilando essa cultura grega e foram colocando Jesus como Deus. Jesus mesmo nunca se colocou como Deus. Como ele disse, eu e o Pai somos um. Estava falando da sua sintonia com o Pai. Mas não que ele fosse Deus. Quando disseram para ele, Jesus, você é bom, ele disse, eu não sou bom. Bom é meu Pai que está nos céus. Vejam, ele sempre fazia essa diferença dele do Pai. Ele nunca disse, eu sou Deus. Os homens que colocaram isso no Evangelho dele, ao criar o cristianismo. Então, em poucas palavras, aqui deixamos alguns ensinamentos através do Evangelho de João, através dessa obra de Emmanuel, esse espírito, que nós já ouvimos falar tanto, e que acompanhou Chico até o seu desencarne, e com certeza está acompanhando Chico na parte espiritual. Então eu desejo a todos que tenham um ótimo Natal, e que aproveitem este Natal para agradecer pela bênção da vida, pela oportunidade dessa nova existência, agradecer pelo trabalho, por mais um ano de existência nesse planeta escola, pelas oportunidades que tivemos, pela saúde de todos nós, por aqueles que não estão com saúde, que passam por uma enfermidade passageira, que roguem ao Pai, como disse Jesus, peçam e obtereis. Peçam. E Jesus vai socorrer. Então nós temos que aproveitar para agradecer pelo lar constituído, pela família na qual nós convivemos, pelos colegas de trabalho com quem convivemos no nosso dia a dia. E que essas promessas que nós fazemos de um ano para outro, de modificação, de mudança, que elas realmente se concretizem, se realizem através da nossa mudança interior para melhor. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nos abençoe a todos. Uma boa noite.